Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações. Além disso, eu te peço também para que curta, compartilhe e comente neste vídeo. Nós estamos aqui, amados irmãos, mais uma vez para a gravação do estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que já acompanham o nosso canal sabem que o nosso método de estudo é através da participação de um servo de Deus, de um professor, de alguém dedicado à área do ensino na escola dominical, na igreja. E desta feita, nós temos uma novidade. Nós teremos aqui a participação de uma professora, de uma pessoa a quem muito estimamos, a irmã Rinágila. E ela agora vai se apresentar e logo em seguida nós vamos começar o estudo da lição de número 4. Irmã Rinágila, seja bem-vinda ao canal Bereano Pentecostal. E eu queria iniciar pedindo a você para que se apresentasse aos irmãos, né? Que a gente lhe conhece bem, mas muitas pessoas que vão assistir ainda não tiveram esta oportunidade de conhecê-la. Então, quem é a irmã Rinágila? O que ela faz na obra do Senhor? E aí, pode ficar à vontade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu me chamo irmã Rinágila, eu sou professora e superintendente do trabalho da Escola Bíblica lá na congregação do Parque Serra Azul, Assembleia de Deus Tempo Central. E estou aqui convidada pelo pastor Josué para fazer parte aqui desse encontro, né, desse canal Bereano Pentecostal, a qual a gente tem exposto aqui a palavra do Senhor com muita graça, muita autoridade de Deus. E é um trabalho que tem crescido. E eu já faço aqui o meu convite a você, tá assistindo aqui esse vídeo, essa gravação dessa aula. Curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, para que a cada dia mais você possa se aprofundar no estudo da palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer que é uma honra recebê-la aqui, né, mais uma vez. E aqui na plateia está o esposo. É sim. Meu querido irmão Josiel, né? Eu disse que ele vai ficar hoje na intercessão ali e na torcida para que dê tudo certo. Irmã Rinágila, nós vamos, como você já disse, estudar a lição de número 4, né? E só lembrando aos nossos irmãos que acompanham, que estudam conosco semanalmente as lições da Escola Dominical, nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2024, estudando esta temática, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Aqui nós temos o governo de Deus, né? A soberania, e também nós temos o cuidado, o amor cuidadoso do Senhor para com a família. E estamos estudando este tema dentro dos livros de Ruth e Esté. Tá certo? Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E já estamos na lição de número 4, que tem como título o encontro de Ruth com Boaz. E eu fiquei feliz, mas de poder trazer aqui, né, uma professora, para que os nossos irmãos que acompanham saibam que em nosso campo de Maracanaú nós temos também mulheres, como a lição propõe, né? Protagonistas, mulheres que são atuantes na obra do Senhor. E a irmã é um exemplo disso, né? Como Glória pregadora, que a gente tem realmente assim visto como Deus usa a sua pessoa, e como professora e como superintendente da escola, né? Amém, a graça. É realmente algo bem extraordinário, bem inovador. E eu quero parabenizar ali a congregação do Parque Serra Azul, congregação que está em festa, né? Sim, 30 comemorando anos. Aí 30 anos, está preparando uma grande festa no dia 26 com o nosso pastor Francisco José Pereira, o meu amigo Chiquinho Pereira, né? E nós vamos então agora ao estudo. O título da lição já dissemos, o encontro de Ruth com Boaz. Esta lição vai ser estudada no dia 28 de julho. E
nós estamos estudando hoje no dia 18, né? 10 Isso. dias de antecedência, e vai estar disponível agora na próxima segunda-feira para os irmãos. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Irmã Rinágia, leia a verdade prática, por favor. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Muito bem, a leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e também nos versículos 11, 12 e 14. Nós vamos agora para os objetivos da lição. E aí, irmã Rinágia, eu observei que houve um equívoco aqui nos objetivos, porque repetiram 2 da lição 3, né? Os dois primeiros objetivos são os mesmos da lição 3, que não batem com os pontos, né? Então, nós fizemos uma adaptação, viu? Aí nós colocamos os seguintes objetivos. O primeiro, apresentar o perfil de Boaz. O segundo, demonstrar como foi o encontro de Boaz com Ruth. E o terceiro, que esse sim veio certo, né? Refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. A palavra-chave é encontro. Muito bem, mas antes da gente começar, irmã Rinágia, eu gostaria de dizer que este vídeo tem o apoio do nosso querido presbítero José Valdenes, da loja Denis Móveis, viu? É a loja que vai até você. E o irmão Valdene, ele tem apoiado o nosso canal, né? Um empresário aqui da nossa cidade, um servo de Deus. E nós queremos agradecer e falar aqui do empreendimento dele, né? Que é uma loja de venda de móveis. E os irmãos daqui da região quiserem comprar, quiserem adquirir os produtos do irmão Valdene, né? A gente vai colocar aí o contato dele, tá certo? No vídeo, vai ficar aqui embaixo para que vocês possam falar com ele diretamente e fazer. Irmão Valdene, Deus te abençoe e contaremos sempre com o seu apoio. Muito bem, irmã Rinágia, nós vamos agora dar início com a introdução e eu gostaria de pedir a você para inicialmente fazer aqui uma breve retrospectiva dos assuntos que nós estamos estudando, até para contextualizar, né? E nos dizer realmente sobre o que vamos estudar hoje. Qual é o nosso cardápio, né? De hoje para esta lição. Certo. Nós estamos aqui se aprofundando mais nesse livro dessas duas mulheres, né? Como o próprio pastor que escreveu a revista, ele traz o adjetivo que são mulheres notáveis, né? Então, tanto a vida de Ruth como a vida de Esther, a gente já viu na primeira lição as características, as particularidades de cada uma, aquilo que elas tinham em comum, como a sua fé, a sua perseverança. Na lição 2, a gente já aprofundou mais sobre o contexto, né, do livro de Ruth, a situação a qual estava inserida. Depois a gente viu aí o amor fraternal, tão bem falado, né, na última lição, que nós estivemos estudando sobre o amor que Ruth teve para com a sua sogra Noemi. E na lição de hoje a gente vai estar estudando sobre esse novo personagem, né? Que entra no cenário, que é Boaz, né? A gente vê aí a família de Noemi entrando no cenário do contexto bíblico, depois essa ida deles para Moabe e a morte, né, do pai da família, dos filhos, e essas 3 mulheres viúvas, e essa vinda, esse retorno agora de Noemi com Ruth para a terra de Belém. E agora quando a gente pensa que a história não vai ter mais nenhuma surpresa, né? A gente entra na lição 4, que vai falar sobre o capítulo 2, e a gente vê realmente Deus transformando a história, né? Trazendo a vida desse homem. Eu achei muito interessante essa lição 4, porque ela vai falar não tanto de Ruth, mas vai falar mais sobre Boaz, né? E Boaz, eu vendo aqui nessa lição, ele é um homem que merece ser lembrado, né? Não só por ser uma figura de Cristo, como nós bem sabemos, né? Mas ele, como um homem, ele traz essa figura dessa masculinidade, né? É um homem com autoridade, com visão espiritual. Realmente era um sacerdote, né? Ele estava ali já pronto. A gente vai ver aqui nessa lição de número 4 o que foi que Deus fez no encontro, né? No campo, num lugar simples, né? De trabalho, num lugar de suor, mas Deus ali estava moldando uma história que surpreende a nossa vida até hoje, né? Eu confesso que já li o livro de Ruth muitas vezes, né?
E relendo aqui novamente essa lição, né? A gente tem essa oportunidade nessa revista desse trimestre ao qual nós estamos estudando, eu fui novamente reapaixonada, né, por essa história e pela forma como Deus trabalha nos detalhes, né. Isso não é palavra de clichê, de pregador, mas realmente o nosso Deus, ele é soberano, ele não deixa nenhum ponto assim abandonado na história. Tudo para Deus tem um propósito, né, para a construção da sua história e para o cuidado do seu povo e da família. Muito bem. Amém? Glória a Deus. Maravilha, já vimos que vai ser um bom estudo hoje, né? Uma coisa também interessante que eu notei aqui, que nós vamos nos deter, né, sobre essa recompensa, né, do que Ruth, ela semeou, né? Ela semeou na vida da sogra, né, aquele amor que a gente viu até na lição 3, e que ela vai colher. E a gente né? pensa que ele não gera fruto nenhum, né? Isso. A gente pensa que o amor, o cuidado, o carinho, a devoção, o respeito e a honra, a gente pensa que isso não vai gerar nada, né? Mas o Deus que vê a semente que é lançada, ele sabe qual é o fruto que vai ser colhido daquilo ali que foi plantado numa terra. É verdade. Muito né? linda essa lição. Mas vamos lá, que a gente vai agora aos pontos e vamos ter a oportunidade de ver essas questões em detalhes. O primeiro ponto é Boaz, o remidor. Né? Boaz, o remidor. E no primeiro subponto é um homem próspero. E aí no capítulo 2, o autor do livro de Ruth, ele vem nos apresentar essa personagem nova, né? Introduzir a figura de Boaz na história. Eu queria que você nos dissesse como é que ele é descrito, né? E assim, dentro daquele contexto ali de Belém, qual era a importância dele, como é que ele era visto? Pronto. O nome de Boaz, né, significa nele a força, né? Significa que nele há força, e a gente vê que ele o capítulo 2 já vem trazer características desse homem. Na verdade, quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 2, é uma biografia, né? Por mais que ela seja curta e simples, porque são poucos versículos, mas quando você vai ver o versículo 1 do capítulo 2, diz assim, né? Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. A minha tradução é NVI, mas a gente já consegue ver assim no meio dos detalhes, né? Na simplicidade do que o versículo traz, ele já consegue trazer toda a estrutura do caráter desse homem, da fé do Deus ao qual ele professava, e que ele já é um grande candidato para ser um remidor dessas mulheres que estavam completamente desamparadas, né? A gente vê no capítulo 1 a vida de Noemi, parece que não tem nenhum tipo de esperança para ela. Mas quando a gente vê que ela ouviu falar, né? Foi só uma breve notícia, não foi nenhum profeta, nenhuma visão. Foi só uma notícia que chegou. Olha, a tua terra, Deus está abençoando lá de novo, né? Então já começa a brotar uma esperança no coração dessa mulher que já estava tão entristecida com tamanhas dores e dificuldades. E quando a gente vê no capítulo 2, a gente pensa que não vai ter mais nada de bom. Mas já vem a apresentação de Boaz para esse contexto, apresentando as características desse homem. E eu olho, e Boaz, né, além de ser esse parente, ele é respeitado em Belém, porque a Bíblia diz que ele era um homem altamente influente, e ele também, a gente vê que na sua particularidade, ele era um bálsamo espiritual para os seus trabalhadores, né? A gente vai ver isso mais lá no terceiro ponto desse primeiro ponto da lição, mas a gente vê que no âmbito ao qual esse homem está inserido, ele é completamente necessário, né? Ele é realmente um homem de presença. Quando a Bíblia diz, a Almeida Corrigida chama ele de um homem valente, né? Até mesmo o autor da lição vem chamar ele de um homem valente. E o original dessa palavra valente é a mesma palavra que o Senhor diz para Gideão, né? Então é um homem valente. Então Deus já tinha dentro do coração de Boaz esse caráter dele ilibado, né? De realmente um homem temente ao Senhor, e com a sua simplicidade, com a sua gentileza, né? Com a fé a qual ele professava, ele conseguiu mudar a história dessas mulheres de uma maneira completamente especial pelo poder do Senhor. Uma coisa também que eu estava estudando, pastor, e eu achei muito interessante é que o contexto do livro de Ruth já foi muito falado, né? O contexto dos juízes. A gente vê que a vida de Boaz, ela vai na contramão dessa nação.
essa nação que se afasta de Deus, essa nação que rejeita o Deus de Israel, essa nação que ora se esquece do Senhor por falta de uma liderança espiritual. A gente vê esse homem inserido nesse contexto de apostasia espiritual. Ele diz assim: comigo não. Né? Eu não vou me render, eu vou realmente ser fiel ao Senhor. E a gente vê que o local onde ele já está professando já a sua fé. A gente vê que as primeiras palavras desse homem, ele fala de Deus, né? A paz seja contigo, né? Que Deus te abençoe. E o cuidado que ele tem em falar com Ruth, tudo é falando acerca de Deus. Eu achei isso muito lindo. É verdade. De fato, assim, a figura de Boaz, ela já desde o início ela é grande, né? Ela é grande, assim. Realmente entra na história para fazer um grande diferencial. Diz que ele era um grande produtor de terra, né? Era um Tinha grande fazendeiro, de rico. cevada, trigo, muitos trabalhadores a seu serviço, né? Então, Boaz é uma figura, de fato, importante ali em Belém. Lembrando, né, irmã, que no contexto, ali devia haver muita escassez, muita Com pobreza, certeza. né? E muitas pessoas dependiam de pessoas em melhores condições. E Boaz, ele estava ali exatamente, né, Realmente ele era um homem com o coração pronto ao serviço, né? É verdade. A ajudar o próximo. O comentário William MacDonald, né? Ele diz que Boaz, ele traz essa figura de Cristo e nas palavras dele, na página 27 do seu comentário, ele diz: Boaz era um homem de muitas riquezas, ele era compassivo com os estrangeiros, que não tinha nada a reivindicar a seu favor. Ele sabia tudo sobre Ruth antes dela se encontrar com ele. Ele serviu Ruth graciosamente e todas as suas necessidades foram supridas. Ele garantiu a Ruth proteção para o presente e prosperidade para o futuro. Então, para um personagem vir com esse peso de representar a Cristo, a gente observa que as atitudes, as qualidades dele devem realmente ser comparadas com o nosso Senhor, porque não tem para onde você olhar e olhar para esse encontro de Ruth e Boaz e você não se lembrar do Deus que é redentor, do Cristo que veio para resgatar e da igreja que não merecia a graça, mas ele disse assim: você pode vir, você é bem-vinda, né? A lei dizia para Ruth: você não é digna de estar aqui. Você é moabita, você não pertence ao nosso povo, não tem esperança para casamento em você aqui, mas a graça abraçou e disse assim: pode vir. Né? Tem um Deus aqui lhe esperando, tem resgate para você, tem prosperidade para você no presente e também no futuro. Então a gente vê que esse papel que Boaz traz sobre alguém que representa a Cristo traz todo esse peso, né, de caráter, de conduta e de relacionamento que ele tem com o Senhor. Nós vamos agora para o segundo ponto. O segundo subponto é Goel, eu acho que é assim a pronúncia, né? E Levi. Até aproveitando aqui, gente, para dizer que nós estamos com os nossos slides do Bereano, viu? E a gente está colocando à disposição de todos os irmãos que tiverem interesse, né? É um material muito bem produzido, muito bonito, feito pelo nosso irmão Luiz Carlos. Tá muito bonito, presbítero Luiz Carlos, que também é nosso professor aqui do canal Bereano, viu? E aí os irmãos podem utilizar à vontade, né? Nas suas aulas, nas suas ministrações. Vamos lá, Goel e Levir, não é Levi sem o R, né? Levir com R no final. E aí, irmã, nós vamos entender agora, eu queria que você explicasse para nós o significado dessas expressões e como isso tem, assim, a ver com Boaz, né? Com essa história toda aí. Essas palavras diferentes, né? Que a gente não costuma falar corriqueiramente, mas nada mais era do que duas prescrições distintas, né? Uma completamente diferente da outra, descrita, né, na lei de Moisés. E um fato mais interessante dessas palavras, né, esse Goel e esse Levi, nada mais é do que o cuidado de Deus deixado na lei para amparar as famílias, né? A gente vê que esse, como o próprio autor da revista diz, esse Goel quer dizer resgatador, né? A lei que dava a autoridade para alguém resgatar um terreno, uma posse, a riqueza de alguém que tinha se perdido. Então, ele vem com esse resgate de amparar a família, para que as posses daquela família não se perdessem num tempo, né? Então, a gente vê que esse resgate, né, desse Goel, na vida de Boaz, ele entra com esse personagem, com essa atitude, amparado pela lei, né, para fazer com que as posses de Noemi
fossem ressarcidas a ela novamente, né? Para que a sua família não perdesse os recursos que outrora ela tinha no passado, né? E esse Levi, que é essa palavra... Deixa a gente entender aqui Pois primeiramente vamos. o Goel, né? Que aí entra a questão do remidor. Sim, do remidor. Seria o caso assim de Noemi, ela ter perdido as terras que eram do seu marido, que eram da família. Quando ela volta a Belém, ela não tinha nada, então. Não tinha nada. Não tinha terra, não tinha nem o que escapar, né, para sobreviver. Aí Ruth vai colher as espigas e tal, né? E aí então o Boaz, ele vai comprar essas terras, resgatar essas terras, né, por direito, para que elas voltassem à propriedade da família de Noemi. É isso que a gente pode entender? Isso aí mesmo. Aí a gente vê, você pode perguntar, onde é que está isso na Bíblia, né? Onde é que está? A gente encontra essa lei, né, do Goel, do resgatador, lá em Levíticos 25, e o versículo 25 diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Né? Então, quando a gente vê, a própria Noemi diz, né, eu saí ditosa, né, e agora eu voltei com as minhas mãos vazias. Então, a gente vê que a situação financeira daquela família, ela estava zerada. Né? Aquela mulher ela não tinha mais nada, a não ser as suas dores, né, e o seu luto e o seu lamento. E a gente vê que essa lei do resgatador nada mais era do que para amparar essa família, né? Era realmente um cuidado que Deus tinha deixado na lei para que, caso essas situações extremas acontecessem, algum parente próximo tinha esse poder, essa autoridade para recomprar essas terras, se tornar dono dessas terras e fazer com que essa família pudesse novamente reater as suas posses, né? Ter o seu cuidado. É interessante financeiro. Esse cuidado de Deus, né, irmã? Porque Deus havia dado a terra, né, a nação, o território da nação para eles, né? Sim. Mas ainda assim, Deus tinha dado a cada tribo a sua porção, né? E cada família tinha também suas posses, sua propriedade, o seu patrimônio, né? E assim, esse cuidado de Deus de que a família não perdesse, e que se viesse a empobrecer, né, se por um motivo ou outro viesse a vender as terras, alguém de mais condições ou dentro... aconteceu um infortúnio, como aconteceu no caso da família de Noemi, né? Pronto, alguém pudesse... É o Deus que cuida da família, como que diz aqui na capa da lição. Maravilha. Pronto, agora você pode falar sobre o Levi. Se já quiser, pronto. Pode passar para o levirato aí. O Levi, né, que essa palavra no latim significa cunhado em hebraico, né? Nada mais era do que agora uma proteção para a descendência, né? O Deus que cuida das posses, né, que cuida do sustento, das finanças da família, também cuida da minha descendência, da minha geração. Então, essa lei, né, do levirato que a gente vê lá em Deuteronômio 25, né? Vamos ler para a gente ficar aqui mais... Deuteronômio 25, vou ler somente aqui o versículo 5. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel, né? Aí a gente logo pergunta, mas Boaz, ele era irmão do marido de Ruth? Não, não era, mas essa lei aqui, ela foi ampliada, né? Como o Malom e Quilion vieram a morrer, não tinha mais nenhum homem para poder continuar a descendência dessa família. Então, essa lei do levirato, ela dava autoridade e legalidade para o parente próximo, né? Tanto resgatar as posses, como continuar a descendência, para que, aqui já diz, né, que o nome daquela família não se apagasse. Tudo isso para preservar o nome da família de Elimeleque e os seus filhos. E a gente vê que o próprio autor da lição diz sobre esse outro resgatador, né? Então, o que é que esse Goel e esse Levi tem a ver com Boaz e esse encontro dele com Ruth? A gente vê que na palavra, nesses 2 versículos que a gente acabou de ler, existe o princípio da redenção, escrita por Deus, entregada de Deus para Moisés, para amparar o povo, para cuidar da família, tanto nas suas posses quanto na descendência dos seus filhos.
Tudo isso para preservar a família, né? O primeiro ministério que o Senhor criou desde a fundação lá no Gênesis. Então, Deus, a gente vê que realmente esse Deus que cuida da família não é só uma frase vaga, mas esse Deus que cuida da família, ele cuida sim por todos os lados, cercando, né? Como muralhas de fogo, com muito cuidado. Então, a gente vê que essa apresentação de Boaz nessa lei do Goel, né, como remidor, e nessa lei do levirato, como essa pessoa que vai continuar a descendência da família, é a fonte de esperança que Noemi tem. E é lindo o texto, porque quando Ruth volta e diz para ela, né, olha minha filha, a gente vê no capítulo 2, né, olha minha filha, onde é que você estava, né? Aí ela diz, olha, eu estava trabalhando no campo de Boaz, e ela logo lembra, olha, ele aí é um dos nossos parentes remidor. Então a gente vê que a própria palavra trouxe esperança para o coração dessa mulher. Então, a gente vê Noemi só se amargurando, dizendo que a mão de Deus tinha sido descarregada sobre a vida dela, mas no versículo 19 do capítulo 2, a gente vê essa mulher louvando a Deus e abençoando a vida de Boaz por ele ser esse resgatador e esse homem que iria proteger a sua família. A gente vê realmente a mão de Deus guiando ali, né? Toda aquela história. Porque justamente ela vai se encontrar com Boaz, né? É o acaso, né? Ela diz que por acaso ela vai ao campo ali, coincidiu ser de Boaz. Temor e respeito é o nosso terceiro subponto, né? E nós temos aqui uma perguntinha motivadora para a nossa professora. Pelos diálogos registrados entre Boaz e outras pessoas, o que podemos inferir a respeito da fé desse homem, do seu caráter? Pronto, eu falei lá que ele era um bálsamo, né, para os seus empregados. A gente vê que nos diálogos, né, de Boaz, assim como ele chega no campo... Acho que é para voltar, André, o slide, certo. Quando ele chega no campo, né, a gente vê no versículo de número 4, que Boaz, quando chega, ele fala, né, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles logo responderam, o Senhor te abençoe. A gente pensa que essas palavras é só um simples a paz do Senhor, né? Ou então só um simples Deus te abençoe. Mas com esse caráter íntegro que Boaz tem, ele fala isso com sinceridade. Não é só palavra assim, o Senhor esteja com vocês, mas é o meu desejo. O meu desejo é que o Senhor oração, né, esteja com vocês. É como se você estivesse na sua empresa trabalhando. É assim, né? Você está na sua empresa trabalhando e de repente o seu chefe, seu patrão chega. Quando ele passa por você, ele está dizendo assim, olha, é o meu desejo que você sinta a presença de Deus hoje no seu trabalho. E que Yahvé te abençoe. Você trabalhando e também abençoe a sua vida. Então a gente vê que esse temor e respeito... Boaz, como esse homem que é um bálsamo, né, para os trabalhadores, a gente vê o cuidado que ele tem com as pessoas, né? Então, esse cuidado de Boaz era algo tão intrínseco dentro do seu próprio coração que ele não escolhe para quem, né? Não foi só porque ele ficou com pena de Ruth, não, mas esse cuidado já era algo gerado dentro do seu coração. Então a gente vê que essas palavras, né, foram uma saudação do desejo do coração dele para abençoar o seu povo, para abençoar os seus trabalhadores. Alguém pode até pensar e dizer assim, mas é Boaz, o nome dele vai estar escrito na Bíblia, ele vai ser alguém importante. Mas nesse contexto, esse homem não tinha ideia do que é que Deus iria fazer com o nome dele, nem muito menos com a sua vida. Então, ele não está fazendo isso para requerer algo em troca, mas era algo realmente natural do seu coração. Ele fazia com carinho, com gratidão, porque isso já pertencia ao seu caráter. Então, a gente vê que esse temor e esse respeito que ele tem, nada mais é para nos fazer, e eu torno aqui a minha palavra novamente, para nos fazer relembrar que em um contexto onde a nação de Israel, de uma maneira moral, né, estava completamente decaída, a gente vê um homem com a sua moral completamente ilibada, a sua vida espiritual completamente amparada e agarrada no Senhor, tudo isso para combater a apostasia de uma nação que tinha se esquecido de Deus. As atitudes de Boaz é uma linda lição para nós hoje, né? A igreja, ela tem esse papel de rebater a cultura do mundo,
ela tem esse dever de contrapor as atitudes do mundo em um mundo de apostasia, em um mundo de religiões todas misturadas. A igreja ela precisa ter o seu papel de luzeiro, né? O seu farol. Boaz aqui, ele brilha nesse capítulo 2. Ele dá realmente uma lição de alguém que carrega a presença de Deus consigo. E fica também uma lição para os patrões de hoje, né? Os patrões e empregadores. E os empregados, né? Também, né? Você poder manter esse clima espiritual no ambiente de trabalho é bom demais, né? E é difícil ter. Porque a gente sabe que muitas vezes os patrões são pessoas arrogantes, né? São pessoas que tratam mal os seus funcionários, os seus empregados. E aqui nós vemos uma figura de uma pessoa de uma pessoa de posse, de né? posses, rica, que era um homem de Deus, um homem temente, um homem que usava não assim, vamos dizer, aquela dualidade, né? Não, aqui eu sou isso, na igreja eu sou o pastor, sou o obreiro. Minha vida na igreja, né? Minha vida secular. Não tem isso, não existe. Não, né? De maneira nenhuma. Ele era aquele mesmo homem de fé, e isso é um exemplo para nós, né? Que a gente possa, se for patrão, segui-lo. Se for empregado, né? Também os empregados, né? Porque para abençoar o patrão, né? Deus te abençoe. O líder, aquela pessoa que lidera, geralmente os liderados têm essa mesma o perfil, né? Ficam com aquela mesma forma de agir, de ser, porque realmente aquele líder ele vai impregnar, ele vai moldar aquelas pessoas a quem ele lidera, né? E assim nós vemos aqui nessa história maravilhosa. Terminou? Podemos concluir esse ponto? Podemos concluir esse ponto. Pois vamos concluir com a sinopse, né? A sinopse diz o seguinte: Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Aí o Boaz, né? Eu acho que Boaz era mais velho. Eu não sei, eu penso que ele era uma pessoa de mais idade, mas nós não temos como saber exatamente disso, né? Vamos lá. O segundo ponto é o carinho de Boaz para com Ruth, certo? E o primeiro subponto é a pureza não exclui a ternura. Nossa pergunta é: como foram os primeiros contatos de Boaz e Ruth? Onde aconteceu, né? Fala aí desse momento muito relevante na história. Pronto, o encontro deles é algo assim lindo, né? E realmente merece ser trazido à tona, porque o capítulo 2 do livro de Ruth, ele é rico de ensinamento. Quando você se detém com cuidado em cada versículo, você consegue absorver lindas e preciosas lições que o Senhor tem para nos oferecer. E esse encontro, né, que você lê o capítulo 1, você pensa, ela se encontrou com alguém, tá tranquilo. Mas você vê que nesse acaso, né, por acaso Ruth foi para o campo e era a fazenda de Boaz, você pensa que ali é só a decisão humana entrando em ação. Mas esse encontro que acontece com Ruth e com Boaz, nada mais era do que Deus, ele validando a sua soberania, né? Deus realmente tomando as rédeas daquela história e validando a vida e a estrutura que Deus iria fazer para uma nação que ainda iria chegar com a chegada de Davi, né? Então Deus ali estava montando o cenário, né? Montando o palco de um trono que jamais iria ser esquecido, né? Que é o trono de Davi. E esse encontro que aconteceu no campo, né? É algo tão lindo, porque hoje a gente vê uma palavra aos jovens, né? Não tem como não falar, mas uma palavra aos jovens, esse encontro que aconteceu num lugar tão simples, né? Num lugar tão singelo, num lugar de trabalho, um encontro que você vê que Deus ele não sai de cena, né? O encontro de Ruth em Boaz, você vê Deus realmente presente nessa história. Dentro desse encontro, a gente pode pensar que foi o acaso agindo, né? Mas o acaso nada mais é do que uma fantasia de uma mente vazia, né? Esse encontro deles dois realmente foi algo marcado na agenda de Deus, né?
por fé, nós cremos e acreditamos assim que Deus ele tem um controle soberano da história. E nesse encontro, a mão de Deus ela estava agindo em meio às decisões comuns do dia a dia, né? Uma decisão simples de sair de casa, de procurar emprego, uma decisão simples tomada no dia a dia. Você pensa que é de supetão, você pensa que o Espírito Santo não está ali lhe orientando, mas uma simples decisão que a gente toma, como foi a simples decisão de Ruth, você consegue enxergar Deus agindo. Então não foi o acaso, né? Não foi o acaso resolvendo nada, mas foi o propósito de Deus sendo executado. E esse encontro de Ruth com Boaz faz a gente, na narrativa bíblica, a gente consegue realmente entender que eles não fazem ideia do que é que está acontecendo, né? Eles não têm noção do que é que Deus vai fazer a partir dali, da reviravolta que vai acontecer na história dessas mulheres, né? Do nome que vai ser propagado. A gente vê Deus transformando, como um presbítero lá da igreja domingo passado, ele citou muito essa frase, né? O Deus que transforma tragédias em bênção, né? Então a gente vê a tragédia do capítulo 1 sendo transformada em uma esperança dentro do capítulo 2, e a gente vê que mesmo no acaso, né, da vida, a mão de Deus está agindo por nós. Então, por mais que você pense, foi o acaso, tinha que acontecer. Não, o crente ele não vive por esse tinha que acontecer. Realmente era a mão de Deus agindo, cuidando, tecendo ali a história da vida desse homem e dessa mulher com um lindo propósito. E assim, as palavras que eles trocaram ali naquele primeiro encontro, né? Sim. Isso mostra o que a respeito também da pessoa de Boaz? A gente vê, né, como eu falei anteriormente, Boaz ele já sabia todo o histórico de Ruth, né? Então, ele toma a iniciativa de vir conversar com ela, né? A iniciativa da graça. Eu olho para esse encontro e eu não consigo me lembrar de Cristo. Porque não é o pecador que vai em busca, mas é essa graça que vem me encontrar o coração do pecador. E Boaz, ele não tinha por que oferecer tanto carinho e misericórdia para Ruth. E ela compreende tanto o carinho e o cuidado que ele devotou a ela, que ela se prostra, né? Como um sinal de humildade, de rendição, sabendo que ela não é digna de receber aquele cuidado. E você vê que nas palavras que Boaz trata com ela, ele é sempre muito, muito cuidadoso, muito respeitoso nas suas palavras, e ele só fala de Deus, né? Você vê que ele é um homem que as suas palavras estão completamente respaldadas nas palavras do Senhor. Uma coisa assim, ele chega no campo, né, onde já os trabalhadores estão ceifando, né? E ele nota a presença de uma pessoa diferente, de uma mulher, de uma moça, né? E ali ele poderia ter dito assim, quem é essa daí? Manda não, porque essas pessoas que estavam ali ao redor dos trabalhadores, né? Elas ficavam pegando aquilo que caía no chão, né? Sobrando, aquilo que eles esqueciam de colher. Então elas iam atrás, eram pessoas pobres, eram pessoas que muitas vezes a sociedade rejeita, né? Sim. Então, ele poderia ter feito isso, mas a atitude dele para com ela foi de muita bondade, muita né? bondade. Tratou ela com muito jeito. Primeiro ele pergunta quem é aquela moça, quem é aquela pessoa, né? Aí quando dizem, aí é como você está dizendo, né? Que ele já tinha todo o histórico dela. Conhecia já né? ela. Muito interessante. E aí ele chama e trata ela com muita decência. Com muito respeito, muito né? respeito. Dá proteção a ela, alimento. Porque ela era uma mulher vulnerável naquela condição. Com certeza. Uma viúva, né? Moabita. Carregava todo um peso de uma nação pagã sobre os seus ombros. Então, era porque realmente... a gente diz, não, mas dentro daquele contexto da nação de Israel, todo mundo respeitava todo mundo. Não era bem assim. Não era assim. Nós temos um relato no livro de Juízes, né? De uma mulher que sofreu a palavrinha que a gente não quer nem dizer aqui, coletivo, sim, né? Sim, no livro de Juízes terrível, tem bastante. Que gerou toda uma guerra civil na nação, quase o extermínio de uma tribo, né? E, no entanto, nós vemos aqui a figura de Boaz, a pessoa de Boaz, né? Não se aproveitando, como um homem que protege, não assediando, um homem né? que respeita. Exatamente. Aí eu acho que fica também, né, uma aplicação. Sim.
Como eu falei no início, né? O caráter e as características que a Bíblia traz sobre Boaz, por mais que o cenário do livro, a protagonista seja Ruth, né? E Noemi esteja ali do lado, auxiliando, orientando, ensinando, instruindo, a presença de Boaz não passa desapercebido, né? Eu lendo essa lição, eu olho nas características que a Bíblia traz acerca de Boaz, eu me lembrei muito de Barnabé, né? Lá no livro de Atos, os poucos versículos que a Bíblia fala sobre esse homem são versículos que vêm realmente traçando um perfil de um homem que o seu coração estava completamente aliançado ao coração de Deus. Então, é fácil olhar e se perguntar por que esse homem ainda estava solteiro, né? Realmente estava ali esperando, né? Deus unir ali o propósito na vida de Ruth para poder eles constituir, né? Criar ali uma família e Deus prover sobre o casamento deles dois, a descendência que o Senhor proveu até chegar em Davi e depois em Cristo. Então a gente vê que nesse encontro de Boaz com Ruth, a gente vê muito esse papel dele, como realmente esse homem respeitador. Ele era um gentleman, né? Era, sim, um cavalheiro, um homem altamente respeitador. E o cuidado, o autor da lição chama ele de herói, né? E ele fala aqui no auxílio da revista que todo herói, ele faz a coisa certa, no momento certo, sem que as pessoas percebam e sem querer impressionar. Né? O herói, ele é mais fácil de se admirar do que de se definir. É por isso que, por mais que a Bíblia traga características acerca da vida de Boaz, é difícil você trazer uma definição, né? Porque as atitudes que ele faz não é somente de uma misericórdia, não é de ter pena, mas realmente é de um resgate. Ele resgatou essa mulher de maneira social. Ele resgatou ela para o seu futuro, dando a ela amparo. Ele resgatou ela na sua vida emocional, dando para ela uma estrutura familiar, uma casa para chamar de sua, e uma família para dizer: essa família aqui é minha, esse filho aqui é meu. Então a gente vê que desde o início, quando a Bíblia apresenta a vida desse homem, é só traçando dentro do caráter dele, das características dele, palavras assim notáveis acerca do seu caráter, né? Realmente de um varão aprovado, né? Como Paulo fala para Timóteo, um varão realmente aprovado, de qual não tem do que se envergonhar, né? Realmente é um homem notável. Boaz é um homem notável. É verdade. Eu queria só também, aqui, falar sobre essa questão da masculinidade, né? Que Boaz, ele era um homem macho, um homem, né? Realmente um varão, uma pessoa conhecidamente com as suas qualidades masculinas, mas ele era cortês, ele era gentil. E hoje na nossa sociedade tem muito essa questão, essa polêmica, né? Tem demais. Da masculinidade tóxica, do machismo, né? E o cristão, ele tem exemplos na Bíblia de pessoas que tinham o seu papel de homem, né? Conforme Deus criou, mas eles tinham também a gentileza, o amor. E é por isso que tem um título aqui desse subponto, né? Que nós temos pureza, não exclui a ternura, né? Sim. O próprio Jesus era um homem muito puro, né? Mas falava com todos de maneira igualitária, respeitosa. Com mulheres, né? Sim, Jesus principalmente. Conversou com aquela mulher ali na beira do poço. Sim, né? Samaritana. A mulher samaritana. Ninguém ousou questionar o seu caráter. Exatamente. Né? E quantas discípulas estavam ali caminhando. Havia com ele, né? E mesmo assim, nós não temos nenhuma acusação de Jesus a respeito de assédio, de uma atitude reprovável, né, nesse quesito, mas ele estava ali se relacionando, dando amor, dando, né, atenção, ensinando a todas aquelas pessoas indistintamente, fossem homens, mulheres, o que quer que fossem, né? Vamos ao segundo subponto. Deus estava agindo. Ninguém suspeitava, né? Aí eu quero abrir aqui um parênteses, nem Ruth, Noemi, Boaz ou qualquer outra pessoa, mas Deus estava agindo ali em Belém, né? De que forma? Falei um pouquinho mais, com mais clareza dessa ação divina. Pronto. O agir invisível de Deus aqui nessa história, né? A gente vê que esse agir nada mais é do que a graça,
Era a graça agindo em favor da vida dessas mulheres. Era a graça de Deus cuidando de Noemi. Desde a partir do momento que Ruth decidiu vir com ela, né, para Belém, já era o cuidado de Deus agindo, né, de maneira invisível, de maneira que o homem, em meio às suas dores, não consegue compreender. E Deus, ele fez com que essa graça começasse a atuar, né, na vida de Noemi, de Ruth, através da vida de Boaz, porque Ruth, ela não era merecedora dessa bondade. Uhum. Ruth não era digna de receber todo esse cuidado, de receber toda essa proteção, de receber toda essa provisão que Boaz oferece a ela, né? Mas a gente vê que quando essa graça age no capítulo 2 e no versículo 5, a gente vê a graça tomando a iniciativa de dar o primeiro passo, né? Que nada mais é quando o Boaz dirige a palavra a ela, né? Para falar com ela. E as palavras que Boaz usa para falar com Ruth, né? Perguntando ao chefe, né? Quem era aquela moça, e ele conta toda a sua história. A gente vê que Boaz diz para ela assim: ouça bem, minha filha, né? Com todo carinho, com todo respeito, com todo amor. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas, né? Então, ele já estava ali limitando o lugar onde ela podia trabalhar. Né? Fique aqui porque aqui tem proteção, fique aqui porque aqui você vai ser respeitada, fique aqui nesse lugar porque é como quem diz assim, aqui Deus vai cuidar de você, né? Então quando a gente vê essa graça agindo, a gente vê que ela nos surpreende nos dando proteção e provisão. O versículo 9 do capítulo 2 diz assim, preste atenção, onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então, a gente vê que esse Deus que estava agindo, dando a iniciativa de resgate a essa mulher, dando a iniciativa de prover para ela o necessário e a proteção. Aí a gente vê a graça atuando na vida de Ruth, esse cuidado de Deus que estava agindo na disposição de servir. Né? Então, a gente vê que a graça está disposta a servir aquele que é indigno. Da gente vê dentro do capítulo 2, né, aqui no versículo de número 14, na hora da refeição, Boaz diz assim, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe ele no vinagre. Então, a gente vê essa disposição dele de servir. Isso não era obrigação dele, não né? era, ele poderia era o chefe. deixar ela colher lá as coisas e tal, mas não era obrigação dele, né? Assim, dar comida. Repartir o alimento, chamar ela para perto. Tinha acabado de conhecer. É. Eu olho aqui para esse versículo 14, né? Eu me lembro do lava-pés, né? De Jesus ali no momento da ceia com os discípulos, o mestre servindo aos seus discípulos, né? Aquele que tinha toda a autoridade, se colocando num lugar de servo para poder limpar os pés. Então, Boaz, ele carrega esse caráter humilde, né? Ele não tinha por que fazer isso, mas ele entende que ele precisava chamar ela para perto, né? Nada mais era do que o cuidado de Deus, nos detalhes minuciosos, cuidando da vida dessa mulher. Assim, a chegada de Ruth em companhia de Noemi ali em Belém causou um impacto muito grande, né? Porque as pessoas ficaram admiradas com a atitude dela de vir acompanhar a sogra, né? Podia ter voltado, podia ter ido. E ela veio assim sem nenhuma garantia de nada. Para então, causar surpresa. Realmente correu a notícia, né? Olha, chegou Noemi. Espalhou rápido. Né? E ela veio acompanhada de sua nora e tal, assim. Então, por isso que ele sabia e ele ficou também, né? Quando viu que ela estava ali, ele ficou, assim... Não podia deixar, né? de chegar até junto a ela, né? A gente vê que o bom testemunho que Ruth carregava, né, fez com que as pessoas a respeitassem, né? O bom testemunho que ela teve de cuidado, de carinho para com a sua sogra impactou
a vida das pessoas que moravam ali. Porque todo mundo tinha consciência da situação financeira a qual elas estavam, né? Tanto da sua situação emocional, com as percas, e também com a sua situação financeira, que estava muito difícil. Mas o cuidado que Ruth teve fez com que ela gerasse um bom testemunho, né? Ao ponto das pessoas também quererem cuidar dela. Então, a gente vê Ruth cuidando de Noemi e a gente vê Deus levantando pessoas para cuidar dela, né? Essas mulheres, né, a gente vê que as viúvas, elas eram completamente desamparadas, né, mas eu estava até estudando e percebendo, né, que o nosso Deus é Deus que cuida das viúvas, né, a gente vê que as viúvas que aparecem dentro dos textos bíblicos, sempre estava lá o Deus da provisão. O Deus do cuidado, o Deus do consolo, né? As viúvas que entram em cena dentro do cenário dos textos da Bíblia, a gente vê que constantemente o Deus, né, que provê, o Deus que zera, o Deus que cuida, estavam ali cuidando, cercando e provendo o necessário sobre a vida dessas mulheres. E na vida de Ruth, isso não acontece, é diferente, né? A gente vê que essa graça que age também não limita ela a não trabalhar. Que a gente vê que depois que ela chega, que ela se alimenta, que ela come o pão, ela logo se levanta e volta para o trabalho. Então, a gente já vê que essa mulher não é preguiçosa, né? É por isso que Boaz descreve ela como uma mulher virtuosa, né? Tirando a mulher de Provérbios 31, eu só conheço a Abigail, que foi chamada de virtuosa por Davi, e Ruth, que foi chamada de virtuosa por Boaz, né? Então, são duas mulheres que trazem esse peso, né? Daqueles versículos de Provérbios 31 sobre a mulher de virtude, e a gente tem a vida dessas duas mulheres com as atitudes a qual uma verdadeira mulher virtuosa deve se comportar. Então, a gente vê que Ruth, ela não come o pão da preguiça, ela comeu o pão que Boaz estava ali oferecendo para ela se alimentar, né? Mas o pão da preguiça, essa mulher aqui, ela não come. Ela é uma mulher realmente entregue e voltada para o trabalho e disposta. Ela é tão forte que a gente termina sempre voltando para falar dela. Sim. A lição nos convida a refletir sobre Boaz, mas a gente está sempre falando de Ruth, porque é realmente uma figura maravilhosa. Podemos ir para o terceiro subponto? Podemos sim. Sensível e espiritual. A gente pensou até que vai falar sobre, viu, Josiel? Pensa que vai falar sobre Ruth, né? Mas é sobre Boaz. Sobre Boaz, né? E lembrando que esse sensível aqui do terceiro ponto era se referindo a alguém que consegue sentir o ambiente, né? Não é tirando a masculinidade de Boaz, né? Porque você pode ver e pensar, né, que ele não tinha uma presença masculina forte, mas ele tinha sim. Mas quando a lição diz que ele era sensível, nada mais é retratando o caráter dele de sentir o ambiente, né? Ele conseguia perceber empatia, a situação, né, a qual ele estava inserido, né? Tudo bem. Pronto, aí você já está comentando, né? E eu queria, assim, só complementar, né? Que aquele versículo que é considerado como versículo-chave, sim, o versículo-chave, né? Aqui do livro de Ruth, saiu em forma de declaração da boca do próprio Boaz, né? E o que isso mostra, mais uma vez, a respeito dele e sua fé no Deus de Israel. Pronto, né? A gente vê que o versículo que ele diz, né? O Senhor, versículo 12. Isso ele falando para Ruth. Falando para Ruth, né? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, né? Então, ele conseguiu discernir de maneira espiritual realmente qual era o objetivo dessa mulher fazendo parte ali daquele contexto dentro de Belém. Ele entendeu realmente que Ruth veio realmente buscar refúgio e proteção debaixo das asas do Deus que não rejeita ninguém, né? Então, a gente vê que Boaz, ele era um homem que andava com Deus. Você vê que as palavras que esse homem abre a boca para falar, todas estão se referindo ao Senhor, né? Então, ele é alguém que merece ser notado pela essa confiança. Ele tem plena certeza e convicção que Ruth estava ali porque veio buscar refúgio. E só alguém que já provou do refúgio de Deus consegue enxergar alguém que está precisando do refúgio dele, né? Então, Boaz olha para a vida de Ruth e ele consegue ter esse discernimento espiritual, ele consegue sentir que ela realmente estava ali completamente desamparada e o único que podia resgatar, proteger, cuidar dessas mulheres era o próprio Deus. É por isso que ele lança essa palavra profética, essa palavra de bênção, né, sobre a vida dele, sobre a vida dela, dizendo assim: olha, que o Senhor te recompense tudo que tu tem feito desde o teu abandono lá
dos teus pais, dos teus deuses, da tua terra, até a tua tomada de decisão de cuidar da tua sogra, até a tua tomada de decisão de dizer que agora o Deus dela vai ser o teu, né? Que a fé dela vai ser a tua, que o Senhor recompensa. Então, a gente já vê um cenário de colheita, né? Entrando aqui no cenário desse versículo, e Boaz, ele consegue perceber e sentir tudo, né? Isso, ele fala galardão. Na tua versão tá o quê aí? A minha da NVI, sim, ele diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Na Almeida Corrigida, né? Tá galardoe e galardão, né? Seja cumprido o teu galardão do Senhor. Do Senhor. Mas é o mesmo sentido. Ele tinha total compreensão e visão espiritual que a colheita que Ruth iria receber não vinha da mão do homem. Não vinha da mão de Noemi, não vinha das próprias mãos dele, mas ele sabia que o Deus que iria recompensar ela era o Deus Yahvé, que ele fala aqui no texto, né? O Deus Todo-Poderoso. Maravilha, maravilha. Muita coisa boa, né, para se dizer sobre Boaz, mas nós vamos avançar aqui e a sinopse do segundo ponto é: Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Muito bem, irmã Rinágila, professora Rinágila, que é professora também da rede pública, né? Professora de profissão. Professora da escola dominical, mas também professora da escola secular. Eu até queria que o André mostrasse aqui como a irmã Rinágila, né? Capricha aqui nos estudos, gente, a Bíblia dela. Eu escrevo bastante, Ana. Dá pra ver. Quem sabe depois a gente possa trazê-la aqui para falar sobre como estudar a Bíblia, como ela Jesus. faz, né? Para as nossas irmãs que queiram também fazer assim um estudo mais detalhado. Tem que rabiscar, porque senão... Ela marca tudo, Eu né? marco tudo, para saber que eu passei aí, para me lembrar. Viu aí, José? Como é? Vamos lá, o terceiro subponto, o terceiro ponto, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. É o primeiro subponto, né? A lei da semeadura, eu queria que você falasse o que é essa lei e como ela se aplica ao caso de Ruth. Pronto, antes da gente conversar sobre essa lei da semeadura, vamos ler aqui o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, a gente vê que esses versículos que Paulo escreve aos Gálatas, ele se cumpriu na vida de Ruth, né? E quando a gente fala sobre essa lei da semeadura, é uma lei que está em torno em tudo na nossa vida, né? É uma lei descrita na palavra de Deus, né? Ela é atuante, ela é presente, né? Então, assim como o Paulo falou aqui aos Gálatas, né? A gente precisa aprender onde nós estamos semeando. Aquele que semeia na carne ele vai colher, né? Mas o crente fiel, aquele que ama o Senhor, que respeita a sua palavra, que ama a sua palavra, ele sabe que o terreno, né? A terra fértil de ele lançar as suas sementes é no Espírito, né? Para que a gente possa colher frutos bons, né, que vêm da parte do Senhor. Então, a gente vê que a Bíblia diz no Salmo 126, né, que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, né, com alegria, voltarão trazendo consigo os seus feixes ou os seus molhos. Então, a gente vê que o salmista, ele compreendeu muito bem, né, por mais que a minha semeadura, ela seja difícil, por mais que seja a semeadura com lágrimas, no tempo oportuno, né, o Deus que enxerga o momento que eu estou lançando a minha semente, ele vai fazer aquela semente germinar, ela vai crescer, vai florescer, vai germinar fruto, e eu vou ter o prazer de colher. Então, a gente vê que num mundo onde as pessoas fazem tudo o que quer, tratam os outros da forma como quer, falam para agredir, para ferir, para denigrir a imagem, né, de tantos, por aí a gente vê num mundo que está completamente desenfreado, né, nas suas atitudes, nas suas ações. A gente enxerga um Deus que manda a gente ter limite.
naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente semeia. Então, a gente vê que essa lei da semeadura, ela se cumpriu rigorosamente na vida de Ruth, né? A Ruth, ela é tão extraordinária porque a gente vê em um cenário que ela não tinha nada para oferecer. Ela só tinha um ombro para chorar, uma dor também para ser vivida, porque ela também estava passando por um processo de luto. Ela não tinha nenhuma riqueza, não tinha conhecimento no Deus de Israel, não estava amparada pela lei que Deus tinha entregado para Moisés. Então, a gente olha para a vida dessa mulher, a gente pergunta, ela vai fazer o que em Belém? O que ela vai fazer ali, né? Mas Deus enxergava cada semente de fé que aquela mulher estava semeando, né, no coração de Noemi, para que as duas juntas, né, então a gente vê as duas ali juntas constantemente no texto, plantando fé. Quando diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Ela plantou fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Deus fez ela colher no campo da graça. Né? Coisas que a gente não consegue imaginar o tamanho da riqueza, da proteção e do resgate que o Senhor entregou para a vida dessa mulher. Já era um gentil chegando assim, dizendo assim, tem coisa vindo aí, né? Tem um resgate de um Deus poderoso chegando aí, e ela vai ser aqui uma das protagonistas que vai experimentar aquilo que eu tenho para oferecer. Então, a gente vê que essa lei da semeadura, ela está em toda a Bíblia, né? Do começo até o final. Agora você falando aí dos gentios, né, que Ruth é uma mulher de origem gentílica, e eu me lembrei daquela passagem lá da mulher Cirofenícia, da mulher cananeia, né, que ela pede ali um milagre a Jesus. Jesus diz, olha, não está na hora dos gentios, né? Sim. Não, primeiro é dos filhos, primeiro é dos descendentes aqui de Abraão e tal. E ela fala de forma tão humilde, né? Tão humilde. Mesmo Jesus sendo, às vezes, assim, na leitura você pensa que Jesus está sendo grosso com ela, né? Mas realmente ela conseguiu, naquele texto, né? Quando ele diz assim, não é bom dar o pão dos filhos, né? Aos cachorrinhos, você fica assim um pouco, meu Deus, como é que Cristo, né? Fala uma coisa dessa, mas era Deus mostrando para ela ali que ele tinha prioridades. A graça veio para os judeus. Estava oferecida para eles. Então, não tinha chegado o momento deles ainda, mas ela tem, com a humildade dela e a perseverança que aquela mulher tem de nos ensinar, né? Aquela mulher, ela traz um ensinamento de perseverança que confronta o nosso coração e a nossa fé, quando a gente quer desanimar, desistir. Eu digo até, irmã, que ela sentou à mesa, né? Sim. Ela era como um cachorrinho. Sim. Lá, só pegando as migalhas. Para pegar as migalhas. Mas aí o Senhor Jesus, pela tua fé, senta aqui à mesa e come. E né? Teve muitos que rejeitaram o próprio pão. Isso. E disseram, não quero. Que você tem para oferecer, né? Não quero. E ela estava ali requerendo as migalhas de Cristo, né? Aquilo que vem de Deus, de forma nenhuma é migalha. Pode ser pequena ao olhar das pessoas, né? Porque Ruth também estava colhendo ali as migalhas, sim, né? Estava ali na simplicidade, pegando aquilo que caía do chão. Ali, né? Que era dos filhos de Israel. E o plano de Deus ainda estava sendo ali tecido para que ela pudesse viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então, a gente vê que essa lei da semeadura está na Bíblia, está no nosso dia a dia. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, porque o nosso Deus é justo. E de forma nenhuma eu vou plantar ingratidão e Deus vai me fazer colher gratidão. De forma nenhuma. De forma nenhuma eu vou plantar incredulidade e Deus vai me fazer colher um milagre. Nosso Deus, ele é completamente justo. Então, a gente precisa dentro dessa lei da semeadura, a gente precisa entender que a nossa sementeira, né, ela precisa estar cheia de sementes boas. E a gente precisa analisar onde é a terra que nós estamos lançando as nossas sementes. Se a gente quiser ter uma colheita boa futuramente. Agora, uma coisa que eu observo sobre a lei da semeadura, da colheita, é que nem sempre as pessoas estão assim conscientes que estão plantando, né? Está agindo porque aquilo é o certo, porque temem a Deus, porque querem fazer a obra de Deus e estão fazendo sem perceber que estão semeando. Né? E, na verdade, Deus está vendo a ação. Cada ação pesa, cada ação conta. E aí, lá na frente, olha como você, né, plantou, semeou, agora você vai colher. Né? E o Senhor vai dar a recompensa, o galardão devido. Podemos ir avante? Podemos. O segundo subponto do terceiro ponto, gente. Já estamos no terceiro ponto. Tenha paciência e continue conosco, né? Aqui. Os acasos de Deus. Acasos aqui está entre aspas. É bom lembrar.
Vamos lá. Diz o seguinte: como podemos perceber a mão invisível da providência divina agindo na vida de Ruth? Pronto, a gente vê que esses acasos, a gente já está falando desde da lição 1, né? Esses acasos estão aqui só de enfeite, porque não tem nada de acaso, é sempre Deus agindo. E quando a gente vê que esses acasos de Deus, eu me lembrei do versículo do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, né? O profeta diz assim, inspirado pelo Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a gente vê que esses acasos, né, que aconteceram, nada mais era do que a providência de Deus, a soberania de Deus, cuidando de cada passo, cada decisão dentro da história de Ruth, para que o Senhor pudesse dar a ela um novo sorriso, né? Dar a ela de novo a vontade de sorrir, de viver, de agradecer, como a gente viu quando Noemi se alegra, quando ela ouve o nome de Boaz, né? A gente já vê essa esperança brotando. Então, de forma nenhuma... Elas não combinaram, né? Não foi nada combinado. Vai pro campo do fulano de tal, que ele é nosso parente. Não foi nada disso. Nada foi combinado. Porque ainda que elas tivessem combinado, poderia dar tudo errado. Poderia. Boaz não poderia ir naquele dia na colheita, poderia estar doente. Aquele dia ele resolveu visitar os trabalhadores. Naquele dia X, na hora que ela está lá, né? Então, parece assim tudo um acaso, mas na verdade... era Deus agindo. Havia um plano superior, né? Os planos dos homens dão errado. Se ela tivesse combinado com Noemi, né, ela talvez nem conhecesse quem era Boaz. Sim. Noemi não tinha falado. Então, assim, não foi, como eu estou dizendo, combinado. Não foi plano humano, né? Não foi. Foi realmente Deus agindo. Deus agindo na decisão que elas tomaram no seu dia a dia. Então, a gente vê que esses planos, né, que Deus tem para com o seu povo, o nosso Deus não é Deus de planejar o mal. Deus, de forma nenhuma, ele planeja o mal. Então, os planos que o Senhor tem para realizar e idealizar dentro do seu povo são planos de bênção, né? Planos de paz, assim como esse versículo diz, e ele implica muito bem na vida de Ruth, porque eu fico imaginando essas mulheres, elas saíram de Moabe para retornarem para Belém sem um plano de vida, né? Elas foram realmente o que é que vai ser de nós, né? Eu só sei que Deus visitou a minha terra. Eu sei que a terra do pão voltou a prosperar. Eu sei que Deus voltou a colocar suas mãos para abençoar o povo. E eu acredito que Noemi retorna para Belém porque ela entendia que ali era o local onde a bênção de Deus estava, né? Então, elas vão para ali sem nenhuma perspectiva humana, né? Elas estavam realmente, a cada passo que elas davam dentro de Belém, era um passo que elas davam para Deus, e Deus estava recompensando as atitudes de fé que essas duas mulheres tiveram, né? No meio da dor, no meio do luto, que sucumbe muitas pessoas à perda de filhos, à perda de marido, né? A gente vê que o livro de Ruth, ele tem esse peso do luto muito grande, né? Então, a Bíblia, ela tem tudo o que você precisa, né? É verdade. Não importa a dor, não importa o problema ou a circunstância, não importa a área da sua vida que esteja sendo atingida, se você for procurar refúgio nessa palavra, você vai encontrar, né? Então, dentro do livro de Ruth, a gente vê que no meio dessa tragédia, né, Deus começa a gerar uma bênção, Deus começa a criar uma bênção. É verdade. Em Romanos capítulo 8, 28 diz, né, irmã, que todas as coisas Cooperam trabalham juntas ali. Os que amam a Deus, né? A gente tem que realmente confiar no Senhor, que Ele está cuidando, Sim. que Ele vai prover, que Ele vai guiar, que Ele vai direcionar as nossas vidas, né? E nós vemos isto muito claramente na vida de Ruth, na vida de Noemi. Eu fico realmente assim encantado, né? Feliz mesmo de poder ter estas lições preciosas da palavra de Deus. Então, Ricas. Noemi, só que lembrando, né? Ela tinha perdido tudo. Perdeu tudo. Perdeu o esposo, perdeu os filhos, né? Perdeu uma nora também que voltou. E ela volta e Deus vai devolver todas as coisas, né? Que ela vai ter de novo as suas terras de volta, né? Parece até um pouco a história de Jó, né? O que Deus fez com Jó. Deus vai devolver a ela também a felicidade da família, né? E ter
a família. E os filhos que ela havia perdido, agora ela vai se alegrar com o neto. Com o neto, né? E com o genro. Ganhou mais um filho. Mais um filho, né? Muito bem, o terceiro subponto é o resultado da colheita. Nós temos aqui, Ruth colheu duplamente, né? Ou seja, literalmente, mas também ela colheu espiritualmente. Sim. Correto? Correto. Mostrando para nós que esse Deus que valida essa semente que é lançada, ele toma de conta de cada construção dela, né? Às vezes é algo tão simples, a gente olha para a vida de Ruth, a gente vê a simplicidade do cuidado, né? E às vezes o cuidado familiar é um ponto que às vezes a gente deixa tanto de lado, a gente deixa tanto para depois, né? O cuidar da mãe, o cuidar da sogra, o cuidar do tio, o cuidar do pai, o cuidar dos filhos, a gente pelas demandas do dia a dia, a gente acaba deixando esse cuidado de lado, mas a gente vê a disposição de Ruth de estar sempre ali, cuidando. Então, quando a gente vê esse resultado da colheita, né, que foi um resultado que trouxe muita alegria, essa mulher que aprendeu a respigar, né, esse emprego dela, essa mulher que aprendeu a catar espigas no chão, a gente vê Deus montando para ela um cenário, uma terra fértil, para ela poder ter uma colheita, né, que impactou uma nação, para ela poder colher frutos que foram perpetuados até o Novo Testamento, né? Eu estava dando uma pesquisada, a genealogia que a gente encontra no Evangelho de Mateus foi baseada na genealogia que a gente tem no livro de Ruth, né? Então, aquela genealogia não está ali por acaso. Ali era Deus comandando a história, né? Era Deus traçando o perfil de Boaz, Deus trazendo a descendência de Boaz, que ele vem da descendência de sacerdotes até chegar ao filho, né, que é gerado do casamento deles dois, e depois Jessé e Davi, até chegar no trono de Deus. Então a gente vê que esse resultado da colheita, ele não foi só presente, né? Ele se prolongou por toda uma geração, né? Isso porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de gerações, né? O Senhor, nosso Deus é Deus que abençoa as nossas gerações, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Então, a gente vê que essa colheita que Ruth conseguiu colher, porque ela semeou as sementes corretas na mão de Deus, a gente vê que ela aprendeu a respigar e ela colheu o fruto da graça, né? Então, nos dando a compreensão de que a semente, ela não pode ser desprezada, né? Por mais insignificante ou mais pequena que ela possa ser, né? Essas sementes, elas não podem ser deixadas de lado. Porque realmente só quem consegue enxergar o valor da semente é o próprio Deus. De tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos e falamos, Deus, ele consegue pesar, né, numa balança de justiça, o peso que essas sementes que a gente tem feito no nosso dia a dia, dentro de casa, na família, na obra do Senhor, Deus, ele consegue enxergar o peso dessas sementes. Ele sabe o momento certo de cada um colher. Tem gente que é meio apressado, né? Eu planto hoje, eu quero colher amanhã, né? Mas com Deus não é assim. Existe um tempo de maturação, né? É importante ver aqui que o trabalho de Ruth foi um trabalho árduo, né? Que durou toda a estação, né? Ela começou ali a respingar, logo Boaz veio falar com ela, mas não foi de um dia para a noite, não. Não foi de um dia para a noite. Aqui ele diz assim, né? Que toda a estação entre março e abril colheu cevada e de abril a junho trigo. Sim. Ou então ela levou um bom tempo nesse plantio, né? Plantando com o seu trabalho, com a sua perseverança. Nos ensinando a esperar, né? Exatamente. A descansar no Porque Senhor. colher depende também de tempo, né? Você planta hoje, mas você não colhe amanhã. Justamente. Você leva um tempo para colher, né? Pois é. E nós estamos colhendo também os frutos dessa mulher, né? Porque hoje estamos. Porque através dela veio o Salvador também, Sim. né? A gente pode dizer, através da descendência dela veio o Salvador, que abençoou a todos nós, os gentios, né? A todos. Fomos abraçados, como Ruth foi abraçada pela graça. Tem mais alguma coisa aí que possa acrescentar nesse ponto? Nesse ponto não, já encerrei. Já encerrou? Glória então a Deus. faça aí a sua conclusão, né, do nosso estudo. Sim, vamos à sinopse aqui, do terceiro ponto. A história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida
e no mundo. E aí a irmã agora pode fazer as suas considerações finais, né? Para a gente poder encerrar o nosso maravilhoso estudo. Eu estou aqui muito alegre, espiritualmente muito alegre, né? O autor da revista, ele fala na conclusão, né, que Deus, ele continua agindo, né, pelos que decidem se abrigar debaixo das suas asas, né, como as palavras de Boaz, né, a gente vê que o cuidado que Deus tem para com o seu povo, né, para aqueles que realmente repousam e descansam debaixo da sua asa, da sua mão, da sua proteção, a gente vê que Deus, ele tem um favor, né, imerecido, uma graça, uma misericórdia que nós não merecemos, né, mas Deus conseguiu derramar toda essa graça sobre a vida de Ruth. É impossível você ler o texto de Ruth e você não se emocionar, né, porque não tem como não lembrar do meu resgate. Né? Não tem como não lembrar do resgate que Cristo trouxe para mim, para o meu esposo, para as minhas filhas, para todos aqueles que servem ao Senhor no tempo de hoje. Então, a gente vê que Boaz, ele é essa representação de Cristo. Né? E Ruth realmente é essa representação da igreja. E a gente vê os dois trabalhando juntos, né? Mutualmente, para um bem comum, né? Cristo e a igreja trabalhando mutualmente para um bem comum. Então, a gente vê que é uma lição muito rica, né? Que outras ainda nos aguardam aí com muitos ensinamentos e riquezas. E fica aqui para nós esse aprendizado. Eu espero poder ter contribuído um pouco, né? Com o conhecimento, que você possa, que está nos assistindo. O meu desejo é que a presença do Senhor chegue até a sua casa, né? A minha oração é que, através dessas lições, o seu coração possa ser aberto, né? E independente da situação que você esteja vivendo, assim como Ruth viveu N situações, né? Situações de dores, de perdas, de dificuldades financeiras, de problemas emocionais, mas essa mulher conseguiu encontrar um descanso em Deus, né? Então, o meu desejo, a minha oração é que você que está assistindo essa aula de hoje, né? Está compartilhando conosco dessa lição, a graça de Deus possa entrar na tua casa, na tua vida e aquecer o teu coração com fé, com bondade e com gratidão. Amém? Estou feliz e agradecida ao Senhor por essa oportunidade. Muito bem, irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer. Glória a Jesus. Aqui a nossa professora, a irmã Rinágela. Convide a irmã Rinágela, viu, pessoal? Para pregar nos cultos da EBD e em outros trabalhos também da sua congregação. É uma grande pregadora para a glória de Deus, não para a exaltação dela. Glória a Deus. O esposo também nem se Deus fala, né? Outro homem de Deus aqui, outra pessoa muito usada pelo Senhor. E a gente fica mais uma vez agradecido, viu, irmã, pela sua boa vontade. Contaremos com você em outras oportunidades. Amém. E a gente também agradece aos irmãos que estiveram conosco até aqui. Esperamos ter contribuído para o preparo das lições dos professores, né? E também daqueles que gostam mesmo de assistir, sendo alunos ou não, gostam de ouvir o nosso conteúdo. Nós agradecemos mais uma vez, pedindo a você que nos dê o apoio daquela forma que a gente sempre pede, né? Se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe e comente no nosso vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.